Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alex, professor de língua portuguesa. Sejam bem-vindos a mais uma aula do quarto ano. Antes de nós entrarmos no assunto de hoje, que é um assunto bem gostoso de se tratar, nós vamos relembrar do que nós vimos nas aulas anteriores. Beleza? Então, na última aula, nós tivemos um contato aí com o grau do substantivo, né? O que vem a ser o grau do substantivo? Só relembrando, é a forma como o substantivo é apresentado. Então, eu tenho o substantivo na forma normal, o substantivo na forma do aumentativo, quando eu exagero o tamanho do substantivo, do objeto, e eu tenho o diminutivo, quando eu exagero também para o tamanho menor do objeto. Ok? Nós vimos também pronomes pessoais, né? Como eu já havia mencionado, pronomes é a classe gramatical que substitui algum nome, substitui algum substantivo. E essa substituição é feita, né, no pessoal, nós vamos usar aqueles pronomes que nós vimos na aula anterior, que é eu, tu, ele, nós, vós, eles. Estão lembrados disso? Então, se eu quero substituir a palavra menina, eu posso utilizar o pronome ela, né? Se eu quero substituir o conjunto de palavras eu, Ana Beatriz e Roberto, eu utilizo o pronome pessoal nós, ok? E nós vimos também, né, a classe gramatical verbo, que é aquela palavrinha que é bem importante na oração, né? Então, quando nós pronunciamos, nós produzimos algum enunciado, nós utilizamos uma estrutura. E dentro dessa estrutura, nós encontramos o verbo. Então, verbo é aquela palavra que exprime ação, circunstância de tempo, mudança de estado e os fenômenos naturais. Beleza? Estão lembrados disso? E na aula de hoje? Na aula de hoje, o nosso assunto é cartaz, que é um gênero textual muito utilizado. Você deve estar se perguntando, o que é um cartaz? Será uma carta grande? Pois é. Cartaz é um pedaço de papel, um pedaço de cartolina, um pedaço de qualquer outro elemento no qual nós utilizamos algumas informações. E essas informações, elas podem ser notáveis em qualquer lugar. Então, se eu estou andando pela rua, eu posso me deparar com um cartaz. Se eu estou numa manifestação que está no auge, aí eu também posso encontrar um cartaz, né? E até quando eu vou a um evento, né? Esse evento ele é apresentado por meio também de um cartaz. Então, o cartaz ele é um gênero textual marcado especialmente pela função informativa, quando eu tenho a intenção de informar alguma coisa, ou pela função apelativa. O que é essa função apelativa? Quando eu quero entrar na cabecinha da pessoa que está lendo e fazer com que ela mude de ideia, né? Para que ela corra para o meu lado, certo? Então, a função apelativa é tentar buscar a pessoa para o meu lado, ok? Então, se o objetivo do cartaz for simplesmente informar, né, um evento, algum acontecimento, nós vamos utilizar uma linguagem informativa, né? Então, vamos analisar aqui alguns exemplos de cartaz. Então, o primeiro exemplo aqui, ó, nós temos um cartaz que está falando da Semana de Arte Moderna, né? Com o concurso de Vila Lobos. Então, aqui nesse cartaz, nós temos praticamente um convite, né? Está mostrando o evento, então está informando o que está acontecendo. Ok? Então, nessa situação, o cartaz ele tem uma linguagem o quê? Uma linguagem direta, né? A pessoa que elaborou o cartaz ali colocou que as informações do evento, certo? Então, nós só temos aqui a função informativa, né? O próprio nome já diz, é um cartaz informativo, né? Onde vai acontecer o evento, qual o horário, qual o valor a ser pago. Ok? Então, quando nós nos deparamos com cartazes que têm esses elementos, né, só trazem informação,
nós vamos considerar que esses cartazes eles têm a função informativa, né? Esse cartaz está um pouquinho simples, né? Mas nós também podemos encontrar cartazes com imagens, com desenhos, né? Que mostram também informações dos eventos. Olha aqui o segundo exemplo. Exposição, Jogos Olímpicos, passado e presente. Quando nós nos deparamos com um cartaz desse, nós pensamos o quê? Que nessa exposição nós vamos encontrar a história dos Jogos Olímpicos, né? Desde lá do passado até o presente atual. Né? Nesse cartaz aqui nós podemos encontrar imagens que remetem o quê? Que remetem aos esportes praticados nos Jogos Olímpicos. Olha aqui o cartaz. No terceiro exemplo, Semana do Meio Ambiente. Foi um convite realizado aí pela nossa Secretaria do Meio Ambiente para que vocês pudessem participar também desse evento. Então, o cartaz informativo, ele tem essa função de informar, né? Traz aí informações sobre o acontecimento, né? Sobre o evento, só tem essa função de informar. E nós podemos encontrar cartazes, né, com desenhos, com imagens e somente com as letrinhas, com as palavras, beleza? Mas e se o objetivo do cartaz for aquele de tentar convencer, né, o leitor? Como assim? Eu vou tentar trazer o leitor para o nosso lado, lembra aquilo que eu falei? Então, nós vamos utilizar uma função apelativa, né? Vocês já ouviram aí alguns exemplos, né, que as pessoas falam assim, nossa, você está apelando, né? Você está apelando. O que é isso? É tentar, de alguma forma, chamar para o nosso lado, ok? Então, observem aqui os exemplos. O primeiro exemplo ali, nós temos a mesclagem, né? Nós temos a utilização de letras e a imagem. Quem faz a sua cabeça é você, não a droga. Então, qual é a apelação ali, né? Qual é o intuito da pessoa que produziu esse cartaz? É de chamar a atenção para quem está lendo, para o receptor do cartaz, para a necessidade de você tomar conta da sua vida, né? De você dizer não às drogas. Né? Então, é uma apelação aqui que foi produzida por meio desse cartaz. Olha o segundo cartaz. Liquidação total do planeta. Aproveite os últimos dias. Como assim? Está chamando atenção para quê aquilo ali? Está fazendo um apelo para as pessoas. Né? Nesse cartaz nós encontramos um apelo para a sociedade, para que nós possamos preservar o meio ambiente, não poluir, né? Respeitar, né, o local correto de jogar os dejetos, ok? Então, esse cartaz também tem essa função apelativa, de chamar a atenção do receptor para alguma situação. E essa situação é a qual você tem o terceiro cartaz aqui. Nós encontramos o quê? Nós encontramos também um apelo. Um herói de verdade nunca morre. Como assim? Ali está chamando a atenção, pessoal, para a doação de órgãos. Né? Então, quando nós falecemos, nós podemos continuar sobrevivendo aí em outras pessoas. Né? Então, o apelo feito aqui nesse cartaz é para as pessoas pensarem um pouco aí sobre a doação de órgãos. Ok? Então, nós vimos aqui o cartaz informativo que ele traz as informações de algum evento, de algum acontecimento. E nós vimos o cartaz que tem a função apelativa, que tem o objetivo de quê? De convencer o receptor ou o leitor de alguma situação. Né? Como nós vimos, não use drogas, respeite o meio ambiente e doe os órgãos. Ok? Prosseguindo, nós vamos conversar um pouquinho sobre quando nós utilizamos a letrinha G e quando nós utilizamos a letrinha J. É difícil? É chato? Nada. Você consegue. O que você tem que observar? Né? Vamos lá. Nós usamos a letrinha G para os substantivos terminados em agem, igem e ugem. Olhem os exemplos. Miragem, coragem,
barragem, ferrugem, vertigem, fuligem, origem, todos esses substantivos, eles tiveram aquela terminação ali, agem, igem, ugem. Para as palavras terminadas em ágio, égio, ígio, ógio e ujo, né? Observem os exemplos: contágio, privilégio, litígio, relógio, refúgio. Então, nessas palavrinhas que têm essas terminações, nós utilizamos a letra G. Já para a letra J, nós vamos utilizar essa letra na construção das formas verbais terminadas em jar. Tá, aí nós vamos parar um pouquinho aqui nesse exemplo. Ó. Viajar. Viajar, né? Geralmente, quando nós encontramos aí aqueles cartazes, né, que estão mostrando várias possibilidades de viagem, nós encontramos a palavra viagem com G e não com J. Por que será? Há uma diferença aí, né? Então, se nós pensarmos em viajar, na ação de executar aí, a viagem em si, nós vamos grafar essa palavrinha com a letra J. E aí, quando nós conjugamos, né, às vezes, o verbo, porque é uma terminação verbal, nós vamos utilizar o J também. Quando a viagem ela significar, né, ou for algum substantivo, igual nós podemos observar aí nos cartazes de anúncios de viagem, nós vamos utilizar a letrinha G. Ok? Então, nós também vamos utilizar o J nas palavras de origem tupi, africana ou árabe. Então, essas palavras em que nós trazemos ela para o nosso vocabulário, né? Então, de certa forma, nós incorporamos essas palavras no nosso vocabulário. Então, quando nós pegamos emprestadas essas palavras, nós vamos utilizar com J, ok? Então, olhem os exemplos: jiboia, pajé, manjericão, mogi, canjica, todas grafadas com a letra J. Nas palavras derivadas de outras palavras que já apresentam a letra J. Então, vocês lembram que lá no início nós vimos palavras que são substantivos derivados. Então, essas palavras que são substantivos derivados, elas derivam de uma primitiva. Então, se eu tenho, por exemplo, cerejeira, essa palavra derivou da outra palavra que é cereja. Se cereja é grafada com J, nós vamos grafar cerejeira também com J. Laranja, laranjeira, loja, lojinha, ok? Então, nós vamos observar aqui as terminações. Se a terminação verbal, né, for jar, nós vamos utilizar J, verbal, ok? Nas palavras que nós trazemos para o nosso vocabulário, que são de origem tupi, africana ou árabe, nós vamos utilizar também a letra J. E nas palavras derivadas em que já são grafadas com J as palavras primitivas. Beleza. Eu estou falando, e em alguns momentos vocês perceberam que eu dou uma pausa? Sim? Pois é. Essa pausa é por conta disso aqui, ó, da vírgula. A vírgula é um sinal de pontuação que exerce 3 funções básicas. Quais são essas funções? Marcar pausas e as inflexões na voz, na leitura, enfatizar ou separar expressões e orações e esclarecer significado de frase, afastando-se aí de ambiguidade. Nós podemos pensar que a vírgula, né, ela tem a função de separar elementos dentro de uma frase ou de uma oração. Okay? Então, quando nós fazemos a leitura e nós encontramos esse sinalzinho aqui, ó, é para nós respirarmos. Porque senão nós vamos atropelar as palavras e aí quem estiver ouvindo o que nós estamos falando ou o que nós estamos lendo não vai entender nada. Beleza? Vamos ver como que essa vírgula é utilizada aqui em alguns exemplos. Então, separando expressões explicativas, como por exemplo, nas fazendas de cana-de-açúcar, os trabalhos começam cedo.
certo? Então eu utilizei uma vírgula ali para demonstrar o quê? Que é lá nas fazendas de cana-de-açúcar que os trabalhos começam cedo, certo? Para fazer pequena pausa na leitura. Olha o exemplo. O curumim, meu amigo, está doente, né? Além disso, nós colocamos ali entre, né, utilizamos vírgula antes da palavra meu e depois da palavra amigo, para simbolizar o quê? Que o curumim é meu amigo. Então é uma explicação de quem é o curumim. Então nós utilizamos a vírgula não só para mostrar aí a necessidade da pausa na leitura, mas também para separar o elemento. Quando vamos escrever uma carta ou um documento. Então, quando vocês estão lá tentando escrever aquela carta para o Papai Noel, né, para o Papai Noel mandar o presente para vocês de Natal, vocês vão utilizar a vírgula também. Vocês vão escrever lavras, vírgula, a data, né? Então, para mostrar aí a separação, né, de elementos quando nós estamos escrevendo. Usamos também quando vamos fazer uma lista, né? Então, se eu utilizo Maria, vírgula, José, vírgula, Rafael, vírgula, Joaquim, vírgula, e etc. Né? Então, se nós enumeramos, né? Enumeramos assim, citando esses substantivos, ok? Então, nós também utilizamos a vírgula, como aqui no exemplo. Açúcar, vírgula, feijão, vírgula, abóbora, vírgula, biscoito, vírgula, chocolates, vírgula, frutas e etc. Beleza? Então, o que nós vimos hoje, galera? Nós vimos hoje o gênero textual cartaz, né? Que é um gênero muito utilizado. Ele é utilizado em diversas situações, né? Ele tem um cunho informativo ou apelativo, né? Para chamar aí o pessoal para o nosso lado. Lembram disso? Nós vimos a utilização da letra G e da letra J, né? Em quais os casos nós vamos utilizar o G ou o J. E nós vimos que a vírgula também é essencial, não só na escrita, mas também na leitura, para nós realizarmos as pausas corretamente, porque senão as pessoas com quem nós estamos comunicando não vão nos entender. Certo? Por hoje é só. Vejo vocês na próxima aula.